Aô, tchá, tchá, tchá! Podcast Modelão da Roça, estamos aqui mais uma semana, né? Primeira semana da estreia, aquela da ansiedade já passou. Galera ali tá eufórico. Tivemos a oportunidade de bater um papo aí com o André Rios. Aí uns falou assim, mas não é da roça, achei que ia ter mais coisa da roça. Calma, vamos devagar com o Andou com o Santa de Barro, né? Começamos o projeto ali, a história do André é uma história diferenciada. Hoje estamos recebendo aqui a médica veterinária Silvia Letícia Tartari, né? Vocês vão entender aí um pouco sobre ovinocultura, que diga-se de passagem, para você que é pequeno produtor, grande produtor, você que gosta e aprecia a carne do ovino, do carneiro, né? Vamos falar logo assim. Eu sou apaixonado pelo carneiro, tanto pelo manejo quanto pela oportunidade de saborear aí do ovino. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo, satisfação de te receber aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz quando eu te fiz o convite, pelo brilhante trabalho que a doutora tem feito aí em todo o estado do Mato Grosso. Dá cursos também, né? Fala um pouquinho pra gente. Eu trabalho com essa parte de ovinos, né? Dando cursos, eu faço a parte de registro genealógico, que são, que são aqueles animais de elite, né? Que para exposição. Então a gente faz também essa parte, né? E dou alguns outros cursos relacionados mais a plano de negócio para produtor rural, né? O foco é o produtor rural. Independente do tamanho da propriedade. Independente do tamanho, né? Porque o que acontece? O que não se deve fazer para criar carneiro? E a gente vê cada coisa. E hoje, eu particularmente, sou apaixonado por carneiro. Uhum. Porque de tanto olhar os outros e ficar fuçando ali e aqui, tem muita informação desencontrada. Regra número 1. Carneiro dá trabalho? O que se faz bem feito que não dá trabalho? Né? Então, é que a questão é, né? O que você está disposto a fazer? Qual a parcela de comprometimento? Qual a parcela de comprometimento, né? Então, carne de carneiro é doce? Nunca na vida. Agora, o vinho, se você usar um vinho doce, não tem como, né? As pessoas que temperam, digamos assim, com vinho, fazem ele marinado, né? Então, isso vai de paladar para paladar. Eu, particularmente, o vinho na taça, o copo com água, o carneiro na grelha, no espeto, cozido. É que, na verdade, se criou um mito de que o carneiro, para ser gostoso, não sei o quê, eu tinha que marinar ele no vinho, né? E usar alecrim. Era uma regra, né? Então, todo mundo achava que para fazer carneiro tinha que ser dessa forma. E eu não vou mentir, não, doutora. Eu já cheguei a cometer essa blasfêmia, achando que... Não. Eu tô sendo sincero, pensava, o carneiro você tem que socar 1 litro de vinho nele até amolecer a carne. E não é. Essa ideia de que o carneiro é doce, que carneiro é isso, carneiro é aquilo. Vamos fazer igual o Jack, vamos por partes, né? Isso. O camarada tem lá uma propriedade rural, 3 ou 4 hectares de pasto que ele tem. Quantos carneiros eu posso criar ali? Tudo isso vai... A primeira coisa que a gente tem que sempre pensar quando a gente pensa em criar carneiro, né, ou qualquer animal, é a alimentação. Sim. Então eu tenho que saber o que... Vou ter que ter uma reserva prudente. Exato, né? Então eu tenho que ter o meu pasto, mas eu sei que, independente, né, da quantidade de pasto que eu tenho, no geral, se ele não for irrigado, eu vou ter o período da seca. Então eu tenho que também estar preparado com uma silagem, uma cana, um capiaçu, né? Com o sorgo boliviano, né? Que também é uma opção. Então, tudo isso a gente tem que estar preparado. Não adianta... Porque, assim, o produtor fala assim, eu vou criar carneiro. Aí ele já pensa quantos animais, qual é a raça, mas ele esquece do principal. Porque o carneiro, ele não vai viver, né, sem comida. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Uma coisa que a gente ouve muito e presta atenção, principalmente você que está aí nos acompanhando, o carneiro é pequenininho. Não come nada. Não come nada, não. É igual criança em festa. É o que mais come. Como que não come? Eu quero que me corrija se eu estiver errado. Qual que é a conta que eu faço? Um cavalo compro 4 vacas. Porque não para, né? Ele não deita para ruminar. Cavalo vai. É monogástrico. É o dia inteiro. É o dia e a noite, né? Nem deitar para dormir ele para. E já, possa ser que não, por favor, não estou criticando quem é cavalo, só estou falando para quem tem pequena propriedade. Aí uma vaca compra 4 carneiros. Então, tecnicamente,
se coloca daqui no Mato Grosso, né? Que a gente está falando aqui no podcast, é no Mato Grosso. Então, Aham. tecnicamente, se coloca de 2 a 3 vacas por hectare. Dependendo, né, Do capim também, né? Isso, né? Do que tem de pasto, né? A gente sempre fez um cálculo de utilizar o quê, né? 10 cabeças de ovinos, né? 10 ovelhas por hectare. Só que o que acontece? As ovelhas, né? O ciclo reprodutivo dela é curto, né? O período de gestação são 5 meses. Então a pessoa compra, sei lá, vamos colocar 10, né? Dali 5 meses, né? Fazendo um cálculo assim, né? Meio rapidinho, né? Dali 5 meses, ela vai ter, desses 10, ela vai ter 8, né? Pode ter até os 10, a gente não tá colocando 100%, mas pode ter 10 pelos Ou partos 12. duplos, né? Pelos partos duplos, né? Ou até mais. Então, vamos colocar aí um por cria, né? Vamos colocar aí, então, que tenha 10, né? Então, dali a pouco, eu já tenho 21 hectares. Aí você fala assim, nossa, mas o pasto não dá. Tá baixando rápido. Mas não dá mesmo. Quer ver outra coisa? O carneiro gosta de pasto rapado. É mentira, entendeu? A altura ideal para o carneiro, porque o carneiro ele é um animal gregário. O que é gregário? Ele gosta de companhia, de viver em grupo, entendeu? A hora que ele elege o madrinheiro... Ele vai embora. O que puxou né? ali, acabou. Se você deixar ele, vamos supor, a ovelha pariu lá no campo, né? O grupo tá vindo embora, às vezes ela até abandona o cordeiro, né? Diferente da cabra. A cabra fica lá. O grupo pode vir embora, mas a cabra fica com o cabritinho. A ovelha não. A ovelha é do grupo. Então, a altura ideal do pasto é a altura que uma ovelha pode ver a outra. Aí, que legal. Entendeu? Aí ela vai comendo e tal. Então, inclusive o filhote, né? Fica berrando. Exato. Né? Então, às vezes você fala assim, a ovelha gosta de pasto baixo. Lógico, é mais ou menos assim. Se o pasto tá baixo, isso quer dizer que ele tá o quê? Comendo. Brotando. Né? Ele comeu, brotou, né? Então, a gente prefere sempre aquela comida. Você prefere uma carne mais dura ou mais mole? Mais macia. Mais macia, não é? Isso ali, ó. Por Então- isso que tem aquela expressão de burro velho com capim novo. Vai dar. Capim novo não presta pra burro, né? Então, ele vai ficar o quê? Vai ficar em cima daquilo lá. É do capim que tá nascendo, né? Não é que ele gosta, ele rapa o pasto. É porque eu não tô fazendo o manejo correto. Então, o carneiro, ele vai comer aquilo que é bom pra ele. Então. Que é o pasto tenro, né? Que tá mais saboroso ali, porque vem subindo o lógico. capinzinho novinho, vai roçando o brotinho. É incrível. Como eles ficam ali, ó. Sim. Eu falo porque a gente cria carneiro, não é muito, é pouco, numa pequena propriedade, né? Porque também não adianta fazer loucura. O que é que eu observo? Outra coisa que eu vi e descobri isso com o longo do tempo. O camarada tem lá um lote lá com 10 matrizes. E ganhou um carneirinho, ou comprou um macho. Reprodutor. O reprodutor, ele tem um ciclo de permanência no rebanho. Sim. Depois tem que substituir. Porque senão ele começa a cobrir as filhas e vai virando aquela confusão, né? Sim, gerando a consanguinidade, né? E vai, chama-se refinar. Vai refinar. Aham. Refinando a raça, a probabilidade. Vai aniquilando o tamanho, Isso. doença. A doença em si, não. Mas a gente quer sempre o quê? Um rebanho que seja representativo, né? Que dê uma quantidade boa de carne, vamos supor. Né? Se eu faço, porque assim, a consanguinidade, ela tem 2 lados. Tá? A consanguinidade, tanto ela pode explodir na coisa boa, como explodir na coisa ruim. Entendeu? Mas dificilmente não sai no bom, né? Não é que dificilmente. O que a gente nota mais, o bom ou o ruim? Então, a gente começa a ver que só tem o ruim. E isso Aí é vai o que... saindo os tal dos peleguinhos. O pelego dele. Que é aquele... Então, a gente tem que fazer esse manejo. Por exemplo, se você me perguntar, Silvia, quanto tempo que um macho pode ficar na sua propriedade? Eu vou perguntar assim, depende. Se você tiver como apartar esse macho e deixar... eu tenho 10 ovelhas e esse macho, beleza, ele pode ficar 10 anos lá, 8 anos na sua propriedade, com aquelas mesmas ovelhas. Silvia, não tem jeito. Eu tenho 10 ovelhas, meu espaço é pequeno, eu não tenho como fazer... não tenho como separar, então você tem que fazer a troca de macho. Então, percebe como que é mais fácil você fazer essa troca de macho? Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o apartar não significa pegar o animal e trancar
É apartar ele Fazer um piquete. num outro pasto. Ele precisa comer, ter liberdade, tomar Isso. sol, porque É que ele vai ficar. beber vamos lá, água. ele vai ficar preso no outro pasto com aquelas 10 mulher dele, lá, aquelas 10 ovelhas. Que os que parir dali vai retirando. Pariu, né, fêmea, coloca pra colocar com outro macho. Só que isso, Arizona, não. E outra coisa, sabe o que a gente, às vezes, quer ver um erro que é bem comum? Ai, nasceu um cordeirinho bom, vou deixar pra reprodutor. É isso que eu ia falar agora. Não, gente. É filho ó, daquele. não adianta, tá? Porque a gente tem que trazer coisa nova pro nosso rebanho, tá? A probabilidade de dar certo é muito pequena. E eu falo isso por experiência. Ah, nasceu um carneiro, ele é muito bom, mas na hora que você coloca, ele às vezes está cobrindo irmã, porque meia irmã, né? Ele tá cobrindo A mãe. a mãe. Às vezes a mãe é meia irmã do outro, entendeu? Das outras ovelhas. Então percebe como Não, que... não é nem pela questão moral, é só pela questão genética mesmo. Genética, de melhoramento. Porque de que adianta você gastar seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação em cima daquilo para não ter resultado? Eu falo assim, a gente quer trabalhar, a gente, assim, trabalha, mas a gente quer ter resultado. É, uma coisa que a gente tem que entender, quando você que está com a sua propriedade pequena, está nos ouvindo ou nos vendo, funciona assim, você tem que entender que isso é uma empresa. Sim. Qual o custo operacional de cada animal que você tem na sua propriedade? Se uma ovelha leva 5 meses para parir, mais 3 meses para amamentar, que ela leva de 2 a 3 meses para apartar. É, mas com 10 dias o carneiro já enxerga ela de novo, né? Ou até mais. Não, é mais tempo. É que, na Quanto verdade, tempo? na verdade, a gente fala assim, ó. As raças europeias, né, que são aquelas de lã, elas têm a gente chama de ciclo estral, né, que eles são influenciados pela luz, né, pela questão da luminosidade. Aqui o sol. A Santa Inês, mas é porque ela ainda tem que se adaptar. Então nós estamos, os nossos animais, eles estão bem adiantados nesse processo, né? Porque já são animais que estão aqui no nosso rebanho há um tempo. Então a mãe era assim, a avó era assim, a mãe, a neta, aí o nosso rebanho já é mais. Mas vamos falar o seguinte, vamos falar do Santa Inês, que é uma raça nossa, né? O Santa Inês, ele vai entrar no cio de 30 em 30 dias. 21 em 21 dias, na verdade. Mas vamos colocar, né? Uma vez por mês. 3 vamos colocar semanas, assim. Tá? De 21 em 21 dias que ele vai ciclar. Ela vai ciclar. Então, a gente fala o seguinte, que às vezes a pessoa fala assim, mas a ovelha pare 2 vezes por ano. Não. A ovelha, ela tem, ela tem 3 partos em 2 anos. Isso quer dizer que a gente faz um cálculo de 1,5 parto por ano. Eu calculo assim também. Isso. Então, o intervalo entre parto é de 8 meses. Então, vamos lá. 5 meses que ela gestou, né? E o que acontece? A gente, 5 meses, a gente coloca mais 3 meses, que é o período que ela vai o quê? Ter a volta do útero, que ela se recupere, que ela trate. Ela vai ciclar? Vai. Ah, eu falo porque eu já vi cobrindo com 10 dias. Isso, Só que o que acontece? A gente chama de cio falso. Entendeu? Ah, então tem a monta. Tem a monta, tudo normal, mas um cio que ela não vai prenhar, digamos assim. Depois de 21 dias ela vai ciclar? Vai, né? Ela pode prenhar? Pode, entendeu? Ela pode. Aí você fala assim, uai, mas e aqueles 8 meses, né? Eu já tive ovelhas na propriedade. Eu tinha uma ovelha e era muito fácil de eu saber metódica, que era ela. né? Não, que era ela, porque ela tinha um defeito. Então eu já sabia. E era assim, gente, vamos matar essa ovelha porque ela tem um defeito. Vamos matar. Aí toda vez que eu falava assim, vamos matar, ela tá prenha, tá perto de parir. Não, então tá. Então espera ela parir e a gente mata. Aí dali a pouco, tá, já desmamou, vamos matar. Não, mas ela já tá prenha de novo. Falei, mas como assim? Aí eu cansei e falei, deixa aí, deixa eu morrer de velha, né? Porque você fica, né? Não vai querer abater o bichinho enxertado, né? E aí eu percebia nela que ela tinha o quê? Um intervalo entre parto menor. Agora, o que acontece? Todas as vezes que a ovelha, vamos supor, ela prenhou lá com 7 meses ou com 6 meses. O que vai acontecer? Ela vai, se desgastar, porque ela vai ter 2 partos muito seguidos. Então, pode ser que no 3º parto ela demore mais tempo. E acaba judiando o animal também. Claro, porque é um parto em cima do outro, né? Porque ela tá lá, ela pariu, ela tá dando de mamãe ainda, prenhou, né? A gente não tem muito esse controle quando a gente tem uma propriedade pequena, né? Aconteceu uma coisa comigo um dia, eu vou dar um testemunho aqui, tá?
Quero até sua orientação. Se eu estiver falando besteira, eu acredito que alguém já deve ter passado por isso. Eu cheguei, tô lá mexendo nas minhas coisas, de longe eu escutei. A gente que mexe com o bicho, o ouvido é fino, Fica né? atento, né? Longe, 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 longe. Falei, mas tem uma coisa errada aí, né? Olhei, os carneiros lá embaixo. Tem 3 piquetes que eu faço a rotação deles, né? Eu deixo ali rotacionado, é telado e com choque. Além da cerca de arame, tem a tela e o choque. Porque o carneiro, ele é igual a nômade, né? Ele gosta de andar, morde aqui, morde ali e vai embora. Vai embora. E se o madrinheiro puxou, o resto vai tudo atrás. É incrível. Depois não sabe voltar também. Ou volta, mas se passar por baixo de arame... Aí, para não ficar incomodando os outros, a região que a gente mora ali tem muita horta. Então, resolvi cercar da cerca por a tela e da tela o choque ainda. Né? Embaixo ali, respeita aquela beleza. Sim. Sempre. E eu tô ouvindo a carneira berrando, o carneirinho. E eu já vi que tava fraco. Fui lá olhar, falei, mas tá errado. Tá com o focinho enroscado na tela. E a mãe longe. Falei, agora sim. Aí tive que pegar o baldinho, assobiar. Todo mundo entrou pra dentro do aprisco. Prendi todo mundo. Falei, agora eu vou ter que encontrar, porque eu tenho também uma contenção. Tinha, né? Agora eu melhorei, aumentei o tamanho da contenção. Contenção é um lugar onde você deixa lá pra baixar na enfermaria ali, né? E eu observei que, eu falei, achei a carneira que tinha parido. Coloquei ela perto do carneiro, ela nem tinha pra caradeira. Falei, e agora? Aí eu lembrei da ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o que libera quando a mãe dá a luz, né? Isso. Então prendi a carneira, fui lá, ela e o filhotinho, apliquei a ocitocina, deixei ele amarrado na perninha dela, assim, o suficiente para ele achar a teta e mamar. Então passaram a noite juntos ali, amanheceu o dia, soltei, até hoje estão os dois juntos, né? Então, assim, tem muita gente que não sabe dessas coisas e acaba por perder o animal. Carneiro tem que ficar em cima cuidando, né? Porque assim, o que acontece, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? A ovelha, é tipo assim, ela pode abandonar o filho? Pode. Entendeu? Isso é involuntário. É tipo assim, a gente chama isso de habilidade materna. Como é que é a habilidade materna dela, né? Então, se tem uns que é mais amorosa. Oxe, né? E aí, só que existe uma coisa também. É o primeiro parto dela? Entendeu? Não, essa não era, não. Então, às vezes, é bem comum no primeiro parto, porque às vezes, se a gente não tem um controle, as ovelhas podem prenhar muito cedo, né? E aí, o que acontece? Ela, tipo assim, ela é imatura, digamos, né? Não era o primeiro parto, mas ela é meio displicente, assim. Às vezes ela não tem habilidade materna boa, né? É. E a gente tem que ficar atento a isso? Tem, né? Então, vamos supor, tem ovelha que ela pare, se você chegar perto, ela quer te avançar. Então, aí você já sabe que essa é uma boa mãe. Entra na frente. Exato. Fica berrando em cima. Outra coisa que eu observo na ovelha, porque até as Sagradas Escrituras nos compara a ovelhas. É incrível a capacidade que o bicho não consegue achar água sozinho, não acha comida sozinho. Você tem que ter, se você quer criar ovelha, então se proponha a ter cuidado com o animal. Regra que eu não sabia. Amanheceu o dia, abri a porteira. Carneiro tem que ter um aprisco, ele tem que ter um lugar para ficar, de preferência fechado, né? À noite. É que assim... Eu falo porque eu fiz isso. Mas assim, vamos lá. A gente tem esse costume aqui, né? Mas vamos pensar lá, por exemplo, no sul, né? Eles têm rebanho muito grandes e os animais dormem no campo, né? Só que isso, a gente foi trazendo um manejo de propriedade menores, né? Então, a gente faz o aprisco. Para que serve o aprisco, né? O aprisco é um lugar de proteção, né? Por que é interessante eu ter um aprisco? Né? Porque eu vou proteger de predadores, né? Os animais, eles acostumam, então eles sempre vêm. Então, você vai estar olhando sempre para ver se tem algum animal mancando, se tem algum animal que arranhou na cerca, de repente algum animal que a gente fala bichado, né? Que é aquela miasis, né? Tá lá bichado. Então, a gente tem que... Isso facilita o quê? O nosso manejo. Entendeu? Então, a gente sempre fala, olha, tenha, porque na hora de você chegou... À noite, às vezes, tá apurado, você guardou todo mundo lá, e eles vêm sozinho. Depois do terceiro dia, são metade. Eles já vêm sozinho. E aí, você vai fazer o quê? Você, no dia seguinte, você vai e faz o manejo ali, de olhar se tem alguma coisa ou não. E que horas que eu solto o carneiro? Então, a gente sempre recomenda, né, que os animais sejam soltos quando
tipo assim, quando o sol já secou o orvalho. Eu não sabia, eu soltava antes. Pois Então, é. Isso daí é uma forma de manejo para diminuir o índice de contaminação por verme, que está lá no pasto, né? no orvalho. No orvalho, é. Porque assim, o verme que mais causa prejuízo na criação de ovinos é um verme chamado Haemoncus contortus, que é um verme que vai causar aquela anemia que a gente fala, né, nos carneiros, né? E aí, a perda de peso, né, e tudo isso. E aí, o que acontece? O Haemoncus, quando ele sai nas fezes, né, em forma de ovos, a gente não vê, né? Ele eclode e aí ele fica, né? Eu falo que ele é um verme folgado, né? Que ele gosta de sombra e água fresca, né? Então, ele fica Camuflado. ali. Ele fica ali. Então, quando tem orvalho, o que acontece? Ele sobe na gotinha de orvalho, né? E fica lá, esperando ser comido, né? E qual que é a questão? No orvalho, ele sobe até 15 centímetros. Então, ele é um verme que todo dia ele vai subir até 15 centímetros. Durante o sereno. Isso. Aí o sol vai secando o sereno, ele vem descendo e fica lá na base da planta. No outro dia, sobe de novo, desce. E aí existem situações que quando está muito quente, ele chega de descer até 5 centímetros para se proteger do sol. No solo. Desce 5 centímetros no solo, né, no caso. Então, imagina que ele fica fazendo esse trajeto até ser comido, digamos, né? Na verdade, ele está procurando um hospedeiro, né? Exatamente. Então, a gente fala assim, eu sempre gosto de explicar para os criadores que todo mundo fala assim, vermífugo. Vamos resolver o problema, usa o vermífugo, né? Ó, presta atenção no que a doutora vai falar, que eu não sabia disso e eu tenho certeza que você que está em casa não sabe. A maioria acha, vou ficar trocando, rotacionando vermífugo. Certo ou errado? Melhor não. Errado. Porque assim, o que acontece? Hoje, para se desenvolver um princípio ativo, né, que seja eficaz, é muito difícil, né? E nenhum princípio ativo ele é 100% eficaz. Então, tem princípios ativos de 95, 98, 89, né? E o que acontece? Quando a gente fala daquela questão da resistência parasitária. Se eu vou lá, aplico, e ele tem 95% de eficácia, 5% dos vermes ficaram no animal. Se esses 5% sobreviveram, os filhos deles vão ser fortes a esse vermífugo. Resistente. Vai sofrer uma mutação. Vai sofrer uma mutação. E essa mutação, ela é muito rápida no... O ciclo ali é muito rápido, né? Então, a gente cria essa resistência. Então, eu sempre falo assim, usa durante um ano, né? O mesmo princípio, daí você muda, né? Até porque tem rotação no manejo, salvo as fêmeas, né? Que as matrizes, né? Porque matriz fica ali um bom tempo. Sim. E aí eu falo assim, é aquela questão que eu estava falando. O verme tá 5% no animal, mas 95% tá no ambiente. Então, não adianta só eu usar o vermífugo. Eu tenho que fazer manejo do ambiente. E isso inclui pasto, isso inclui a hora que ele sai para pastar, o que ele está comendo. Uma coisa que eu vi, e até puxei a orelha do meu cunhado, aquele monte de bicho, eu falei assim, lá no sul. Ele começou a criar e pato anda pro meio, galinha comendo no mesmo coxo de carneiro, cavalo e vaca com carneiro. Então, tipo assim, ficava uma disputa. A ração pro cavalo não é a ração que para começar uma específica, já né? começa daí, né? Galinha, pato, cavalo é monogástrico. Já vai comer uma ração do animal que é ruminante. É que assim, vamos partir do princípio, Arizona, que vamos supor, quando a galinha entra lá para comer a ração do carneiro, ela vai comer a parte do milho, vamos colocar assim. Então, tudo bem. Sem contar que no bom português vai dar merda. Porque ela vai evacuar em cima da comida. Isso que é a coisa ruim. Você entendeu? E o carneiro acaba comendo aquilo. Ou não. Porque, e aí o que acontece? O carneiro ele é um animal muito exigente, ele não come nada que está no chão. Se tiver sujo e ele não comer, eu vou estar perdendo. Vai perder peso. Não, perdendo dinheiro. Sim, é porque ele vai perder peso e não vai comer. Não, e eu vou perder o dinheiro porque eu comprei a ração. E não é barato. E não é barato. Vou produzir não é barato. E hoje a gente tem que olhar a parte financeira. E organizar, né? E organizar, com certeza. Então, você tem que colocar na sua cabeça que você tem uma pequena propriedade. Na boa, tem um ditado que eu sempre uso, é bagunçado, mas tem gerência. Você tem que gerenciar aquilo ali. A gente tem que cuidar. Galinha,
pato quer criar esses animais. Eu, Aham. particularmente, gosto de criar galinhas. Animais exóticos, não tanto, mas a galinha tem lá o lugar dela. Aham. Porque eu gosto de jardim e galinha civil. Não combina. Não dá certo, não vai dar certo. Então, Aham. essa questão aí. E o carneiro com o gado, ele pode ficar junto. Pode. Inclusive, a gente fala assim que fazer essa rotação, né, de utilizar, o gado vai fazer essa limpeza, porque o gado, ele não é atingido por esse verme. Como é o nome dele? Aimoncos contortos. Não tem um apelido mais fácil, não? Não, É o verme do carneiro. É o verme do carneiro, Pronto. né? Então, o que eu gosto sempre de falar, o vermífugo vai atuar em 5%. Eu, como dono da propriedade, eu tenho que trabalhar os outros 95%. Então, é o quê? É que nem você falou. A altura da pastagem, rotação de piquete, soltar o animal depois. Que o sol né? tá alto. Que já secou o orvalho, né? Às vezes, dentro da necessidade, porque vamos lá, se o pasto tá baixo, a probabilidade de encontrar o verme é maior, né? Se de repente eu der uma alimentação de manhã pro meu gado, pro meu carneiro, de repente, né? O que vai acontecer? Ele não vai tão afoito pro pasto. Ele já encheu a barriga ali no... Eu ia perguntar isso daí, porque o que aconteceu? No período da seca, eu faço uma ração, eu vou até falar a receita aqui, a senhora fala se tá certo. A gente usa 66 quilos de quirera grossa, eu estava usando fina, daí eu ouvi um conselho de um camarada que vende reprodutor e disse, olha, faça grosso, Aham. quirera grossa. Então eu coloquei 66 quilos de quirera grossa, 20 quilos de farelo de soja, que é proteína, 10 quilos de torta de algodão Ok. e 4 quilos de sal para ovinos. Isso. Sal mineral para ovinos. Isso. Sal mineral sempre tem que ser um sal específico. É, tá? não é qualquer... E também não adianta economizar com o animalzinho, enfiar lá um sal branco Não tem que ser que não vai ter o nutriente que ele mineralizado, precisa, principalmente os isso. pequenos. E aí, qual que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, não, o carneiro come o sal do gado, não dá problema nenhum. Às vezes dá, às vezes a gente acha que não dá, mas o que acontece? O sal do gado, ele tem uma quantidade maior de cobre, que é tóxico para o carneiro. Então, às vezes ele lambe lá, não dá, mas o que acontece? Começa a acumular. Então, agora a senhora tocou num ponto que isso é porque por que eu não misturo o gado com o carneiro? Justamente por causa do coxo. Entendeu? Então, a gente faz isso daí, aí eu nunca misturei o gado com o carneiro, porque a gente sempre deixa lá um sal no coxo de baixo consumo, e aí o carneiro é curioso, o carneiro vê coxo e ele não quer nem Não, e saber. ele vai comer, né? É natural dele, ele vai comer, porque né, não tem. Mas não é recomendável. Mas aí a gente também pode subir um pouquinho a altura, né, do É coxo, mais- né? Tem uns manejos que dá pra gente fazer. Outro cara. Mas eu falo assim, a partir do momento também que meu carneiro estiver mineralizado, que eu coloco lá um coxinho dentro do Ele não vai atrás do aprisco, sal. ele não vai atrás do outro. Ele vai atrás daquilo que ele tem na necessidade, né? O que é legal? É isso aí que a senhora está falando, é uma grande realidade. Quando se põe o sal mineral, ele vai comer, o organismo dele pede, come. Do contrário, Exatamente, a gente vê isso no gado, não é? Não sei se você consegue observar. perfeitamente. Né? A gente observa que na época da seca eles vão lamber mais, toda uma necessidade maior, na época das chuvas não, né? E aí você vai fazendo aquele balance. Então, E o carneiro aí eu mesma fiz essa coisa. ração, até quero mandar um grande abraço ao Mineiro, da Mineiro Agropecuária, que é um parceiro comercial nosso. O Mineiro ele é zootecnista, ele falou, Arizona, quando começa, sempre que vai terminando o período das águas, né? Nós estamos aqui no final de março, vai terminando o período das águas, eu começo a fazer uma adaptação. Como eles estão desde a chuva, do início da temporada das chuvas, só no pasto, então eu começo a colocar proporcionalmente. Tipo, eu tenho 40 carneiros, então eu vou colocar lá 12 quilos de ração, a média de 300 gramas, em média, não significa que eu vou dar um potinho lá e ele vai comer na colher, não. Coloca lá. Vai ficar à vontade. E aí coloca espaçado, porque além do coxo que tem, ainda tem mais 3 recipientes que a gente coloca lá de tambor, desse tambor comum, azul, cortado para os pequenos. Então, eles comem aquilo ali. E à medida que a chuva vai terminando e vai baixando o pasto, a gente vai aumentando e sempre pela manhã. Por quê? Porque ele falou, dá na manhã, que daí ele já não vai tão afoito pro pasto. Isso, aham. E Já é um manejo, né? Já Não, é um e manejo. tem funcionado. Eu percebi que aumentou a imunidade das matrizes Legal. e a maioria delas pariram de 2.
Eu particularmente, assim, tô falando heresia. Não, eu não gosto. Não é que eu não gosto. Eu prefiro que ela pare um. Sim. Que daí sai um carneiro mais bonito, ela consegue dar atenção a mais. A probabilidade de perder é mínima. Já aconteceu, sim, eu perdi. No começo eu perdi alguns carneiros por conta de nascer de dois, ela não conseguia tratar nenhum. E também a gente não tinha ciência, né, de saber que o bicho tem que estar em cima ali cuidando. Aprendi pagando caro, né? Porque é um prejuízo que você pega. Sim, sempre a perda é sempre um prejuízo, né? É que assim, tem ovelha que ela consegue atender bem tudo, mas o que acontece? Se o carneirinho, nasceu 2 carneirinhos bonito, grande, não sei o quê, a gente sabe que ela vai sofrer para cuidar. Vai chegar, o carneirinho tá bonito, tá dando aquele boom, mas aí vai chegar uma hora que ele vai estabilizar e vai tipo, empatar ali, né? Só para concluir e finalizar o que eu tô falando a respeito da ração, o que a gente faz? Aí vou aumentando até chegar meio quilo por cabeça. Por que não mais que isso? Porque ele é ruminante, ele é bigástrico, ele precisa comer fibra. Então, normalmente, o que é que eu faço? Tem 2 coisas que a gente faz. Na região ali tem sempre milho verde. Mas quando o milho seca, a gente faz o bolão ou rolão. Rolão. Eu trituro o milho com palha, com sabugo, com tudo. Porque ele tem o valor energético do milho, mais a fibra. E a proteína enriquecida já está na ração. Então, em tese, a gente dá aquilo ali, ou a cana. Eu normalmente, quando tem o milho, eu dou um milho. Mas a gente dá a cana triturada, misturada com a ração. São alternativas, né? E a gente sempre tem que pensar, a gente precisa estar preparado para a época da seca, né? Eu planto isso para seca mesmo. E a adaptação, ela é super importante. Porque assim, ó, por exemplo, eu comprei lá um lote de ovelhas, né? Vou começar a criar. Eu quero... Aí eu vejo assim, não, o produtor quer, nossa, tratar super bem, né? Põe na mesa, dá pra servir pudim depois da janta. Né? Super cuidadoso e tal. Aí ele fala assim, vou dar milho. Aí ele abre um saco de milho e coloca lá, né? O que acontece, né? A digestão, né, dos ruminantes, ela é feita por bactérias. Quando ele não está acostumado com aquele... e aí o detalhe ele fala assim, nossa, eu dei o milho, aí ela inchou a barriga, caiu e não teve jeito, morreu, né? Mas o que a gente fala, morreu empachada. Empachada, né? A gente fala assim, né? E o que acontece? Então, vamos imaginar o seguinte, o que trabalha, né, o que desfaz as fibras, o milho, digamos assim, dentro lá do rumen, são bactérias. Quando a bactéria, ela está acostumada a comer, comprei lá as ovelhas, ela está acostumada a comer capim. Aí eu entro com milho. Ou ração, né? De onde veio, sabe lá, né? Mas uma quantidade adequada. Mas aí eu exagero. O que acontece? As bactérias vão olhar aquilo lá e falar assim, meu Deus, o que é isso, né? E aí elas não conseguem digerir e começam a trabalhar aí e morrem, porque elas vão morrer de fome. Quando elas morrem, quando elas morrem, elas criam um gás. E esse gás, ele fica ao redor ali não é que a ovelha vai... Ruminar, vem e volta, né? Então, ele vai causar um gás e a comida não vai conseguir sair, porque quando ele rumina, ele solta o gás. Vou te contar. Né? Porque então, o dentro do que a senhora está falando aqui, não cortando esse assunto, mas para mostrar um acidente que aconteceu comigo. Isso foi um acidente, a gente tomou cuidado para isso. Eu acabei colocando um silo por conta das ovelhas. Como a gente mora na região e tem bastante pequeno produtor que produz milho, comprávamos os milhos embegados. Até hoje a gente compra o milho embegado, no bag, né? Comprou milho, colocou debaixo do barracão, cercou com tela e cobriu. Mas o bicho tem dente. Não, ele é esperto. Assim, quando ele quer, ele não vai tem atrás, jeito. Né? Eu tinha uma carneira lá, chamava-se matriarca, porque ela era mais velha. E aonde ela ia, o rebanho inteiro ia atrás. E ela começou a roer o bag de milho e eu não vi. Isso foi a questão de 1h30, 2. Carneiro é igual criança, viu? Você que tem carneiro. Você tá criando carneiro, que o bicho estiver muito quieto, vai ver que uma coisa está errada. Estão fazendo arte. Pois, doutora, comeram pro lado do vento. Comeram. Quando eu olhei, eu vi que esse carneiro com a barriga desse tamanho, eu falei, meu Deus, perdi meus carneiros. Falei, e agora? Eu vou fazer esses bichos andar, pra ver se pelo menos a rota, né? E anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá. E entraram pro aprisco depois, e tinha uns que já não queriam mais andar. Eu falei, vou perder os carneiros. No outro dia,
pareceu que tinha assim, eles foram ruminar, regurgitaram e saiu o milho inteiro para tudo quanto foi lado, porque não tem como. Eu coloquei para andar, eles andou. Eu fiz o certo? Sim, é uma opção. Mas às vezes quando você chega lá que ele já tá caído, o que você faz? Não, ali foi porque eu descobri em cima. Aí por conta Exatamente. disso eu falei, não deixo mais milho aqui. Então a gente bota no circo para investir porque ele é curioso, ele come e não tem como. Olha, regurgitou. E tem mais uma, depois que ele regurgita aquele ali, vomitou aquele ali, não come mais também. Não, aí não. Pode enterrar, que aqui não presta pra mais nada. Exatamente. Então, quando acontece essa morte de bactérias, vai criar, né, ali aquela espuma, né, tipo assim, bolhas de ar, né, e ele não vai conseguir, então, refazer a regurgitação. Então, não sai aquele aí, então ele vai começar a crescer. E aí, o que que acontece? Enche a barriga De ar. e Panzina. aí, e aí aperta o pulmão. Quando Não aperta respira. o pulmão, não consegue respirar, né? Então, que nem acontece a mesma coisa quando o pessoal começa a tratar com ureia, sem fazer uma adaptação, né? Então, isso também acontece. Então, uma solução, assim, bem facinho, assim, que pode ser feito, é quando você vê isso, você jogar uma seringa de goela abaixo, né, como a gente fala, de óleo, para o óleo diluir desfazer as bolhas. Óleo de soja? Aham. Então que seja no rebanho inteiro. Pode pegar aquela de vermelho. Não, mas peraí, é só os que comeram que estão lá passando Não, mal. porque depende. Porque assim, o carneiro, como ele anda de bando, quando um descobre, o resto. Não, né? E eles comeram mundo vai muito. junto, Eles né? comeram muito. Eu fiquei preocupado. Não, eu não vou mentir pra senhora, não. Eu falei, meu Deus, perdi meus carneiros tudo. Então, assim, essa é uma opção, né? Tem alguns remédios específicos, né? Que eles vão fazer também esse daí, usar um protetor hepático, né? Mas no meio do mato, instantaneamente achou. Exatamente. É o óleo né? de soja. Um óleo pra poder, porque daí o óleo vai explodir essas bolinhas e ele vai começar. Só que assim, é 100% de certeza? Não, porque tudo depende do estado que aquele animal já está, né? Alguns pode funcionar porque está menos empanzinado. Então, tudo isso é muito relativo. Bom, nós estamos aqui recebendo a doutora Silvia Letícia Tartari, Tartar, os dois tá certo. E o legal de tudo, né, o trabalho que ela faz é um trabalho muito interessante. Ela dá consultoria a pequenos e grandes criadores, faz o registro, né, a certificação da qualidade do seu plantel, do seu rebanho. Seja você quer ter... Para que você quer criar cordeiro? Já começa daí. Sim. Primeira pergunta, você quer para quê? Você quer para disputar exposição? Eu, particularmente, a maioria cria para consumo. Sim. Ou para ter uma renda a mais da propriedade. Olha só que legal, Arizona. O carneiro, né, na verdade, assim, sempre teve, né? A gente, mais ou menos no ano 2000, 2005, 2006, foi que o negócio começou, né, a tomar uma proporção... Corpo, né? Corpo aqui, né? Depois deu uma quietada. Mas, segundo, assim, os dados que a gente tem, de 2016, que foi o que fizeram, foi o INDEA, né, fez uma pesquisa, né? De 2016 e outra pesquisa que foi feita pelo IBGE em 2020, aqui no Mato Grosso nós tivemos um incremento de 23% no nosso rebanho. E aumentou o consumo também da carne carneira. É porque as pessoas aprenderam, né? Então, assim, eu falo que esse aumento, né? Esse aumento, ele foi que nem você falou, todo mundo tem um pouquinho. Não é que a gente não tem grandes rebanhos, não. Mas todo produtor, a gente fala assim que a pesquisa, né, mostra que 30% das propriedades rurais aqui do Mato Grosso tem ovelha. Então, se você tem uma pequena propriedade, eu recomendo. Crie cordeiros, ovelha, carneiro, como você queira chamar. Qual é a diferença? Cordeiro é o pequenininho. Isso. É porque assim, como é que funciona? É o carneiro o macho e a ovelha é a fêmea, né? Aí nasceu, é o cordeiro macho e cordeiro fêmea. Quando ele se torna um adolescente, é o borrego e a borrega. Então é essa a classificação. Essa é a nomenclatura. É a nomenclatura, né? Nomenclatura, então tá. Uma outra coisa, agora eu quero mudar um pouquinho o foco aqui, a gente já vai voltar a falar com a doutora Silvia, sobre chuvas, né? A gente está falando aqui que está terminando o período das chuvas, e às vezes eu dou notícia no rádio. Tem uma coisa que eu tenho o hábito de fazer e recomendo a você que tem propriedade rural, acompanhar o ciclo da chuva, seja lá o tamanho da sua propriedade.
passa numa loja de agropecuária, produto agropecuário, pega lá um pluviômetro, parece um tubinho de ensaio. Ali, a gente está ali e você vai acompanhar aí como que se mede a hora que você vê a notícia, né? No rádio, na televisão. Ah, choveu 100 milímetros, 15 milímetros. O quanto isso significa de água. Recentemente, São Paulo passou por o litoral norte paulista ali, chegou a chegar 600 milímetros praticamente numa noite, né? É muita água, é muita água. Então vamos acompanhar isso aí. Nós estávamos lá meio sujão no meio do mato. Ô, moçada, estamos aqui no meio do mato, na cultura aqui. Explicar para você como é que a gente mede a quantidade de chuva, né? Estamos aí, vocês podem observar que a gente está na temporada das chuvas, né? Falamos aqui do estado do Mato Grosso. Então vou te explicar o que é o pluviômetro. Pluviômetro é o que mede a quantidade de chuva que caiu, seja na noite, na semana, no mês, no ano. Aqui na roça a gente marca para ter uma ideia de quanta chuva caiu durante o período da temporada das chuvas. É medido em milímetros. Por exemplo, você liga o rádio e ouve a notícia, né? Essa noite caiu uma forte chuva, 100 milímetros. O que significa isso? 1 milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Como que se mede isso? Bora ali que vocês vão conhecer o pluviômetro. Chega aí, Filber. Isso aqui é o pluviômetro, o medidor de chuva. Ele tem que ser colocado num lugar aberto, né? Não tem que ter interferência de árvore, parede, para que do jeito que a água cair, quando cair nesse reservatório aqui, né? Parece um tubo de ensaio. Olha lá, ele é preso ali, suporte aqui. A gente observa que foram... Tá no 15 ali, ó. Então, choveu 15 milímetros a noite passada. Das 16 horas de ontem até hoje. É mais sendo o dia. 15 milímetros significa 15 litros de água por metro quadrado. Se você mora num terreno aí de 10 por 30, vai dar 300 metros quadrados, vezes 15 litros por metro quadrado, que vale aí a 4.500 litros de água só em cima da sua casa. E isso é uma chuva básica, de 15 milímetros. Você imagina se fosse uma chuva de 100. Na roça, a gente tem o solo, que não é asfaltado, não tem calçamento, então a terra vai embora, a água vai embora para a terra. Na cidade, ela vai correr em cima das calçadas, dos ladrilhos e do asfalto. Então é por isso que normalmente quem mora na Baixada tem problemas com alagamento, tá certo? Então tá aí para você entender. O pluviômetro você encontra em qualquer loja de produto agropecuário, que vende produtos agropecuários, tá certo? Um suporte simples aqui eu vou esvaziar, porque a gente vai... Ó! Moeu o pé do Spielberg! Valeu, moçada! Modelão da roça! Tá aí, ó, um pouquinho, pra galera estar em casa entender o que é o pluviômetro, né? E pra muita gente não faz nem ideia do que significa, né? Aham. E na cidade é praticamente impossível você colocar isso, salvo se for em cima do telhado, mas ainda assim você não vai conseguir ter um resultado legal. Então, esse aí é o nosso bizu da semana aí pra galera entender como é que as coisas funcionam na roça. Doutora, eu vou mandar um abraço aqui pro camarada, que quando a gente estreou aqui o podcast, ele mandou lá um direct, né, no nosso Instagram, o Dinei, Barra do Garças, né? Um abraço à galera da região do Araguaia aí que nos acompanha através do Manhã Sertaneja na Rádio Gazeta FM. Você que está acompanhando esse podcast, que está falando aqui é o Xerife Arizona. Nós apresentamos um programa na Rádio Gazeta FM, já vai pelo 18º ano, das 4 às 7 da manhã, horário do Mato Grosso. Lembrando que o horário do Mato Grosso, o fuso, é -1 de Brasília, tá? É 1 hora menos que Brasília. O Dinei, ele fez parceria aí com o Duane e Dinei. O Duane é irmão do Jean e do Giovanni, os meninos lá de Garça, do exterior de São Paulo, Franca, na verdade, né? E um abraço pra galera aí. O nosso podcast ele é gravado e hoje estamos tendo a grata satisfação de bater um papo aqui falando sobre ovinocultura, o sabor da carne do ovelho, do cordeiro, né? Eu sou fã. Meu cunhado, ele fala assim, eu não gosto de ensinar peão e a mulher comer ovelha. Não, eu quero que o máximo de pessoas consumam. Fico muito feliz quando alguém fala, eu não como porque incha a boca.
Tem. Ovelha, quando você... Você abateu um ovino, um negócio assim, abateu. Então tem lá as glândulas de cheiro. Uma coisa eu descobri. Por que, que a glândula dá o gosto na carne? Porque a temperatura do bicho é 36 graus. Em média. Se eu estiver errado, a senhora me corrige, por favor. Vamos lá. Por que, que a glândula passa cheiro? Na temperatura normal, está com as glândulas de cheiro. Se você tirar a glândula e aquecer a carne, imagina, normal já exala o cheiro, se aquecer a carne no fogo, vai ser muito má. A propagação do cheiro é essa? Vou te contar um segredo. Então fala pra Tá. nós, que eu tô... Essa é uma curiosidade minha. Por que, que eu tenho que tirar a glândula? Cientificamente, tá comprovado que as glândulas não dão gosto na carne. E o que dá? Pois é. O que acontece, tá? Não é o que dá, porque há alguns casos que eu comi, deixa eu só fazer a colocação aqui. Carneiro bem velho. Isso, porque o que acontece? Por que a gente come cordeiro, né? Que nem, na verdade, nem seria o termo correto, né? A gente, na verdade, não come cordeiro, porque cordeiro é quando ele nasce, a gente come borrego, né? Mas a mídia, né, colocou a questão do cordeiro e vamos lá. Então, por que a gente come o cordeiro? Porque o cordeiro é um animal jovem, né? Ele é um animal que ainda não entrou no seu ciclo reprodutivo, né? Então, ainda não existe a circulação de hormônio, no caso do masculino, né? Que legal. No animal, né? Que, na verdade, o que dá gosto, digamos, na carne, é o quê? É o hormônio, né? É que nem quando a gente fala do cachaço, né? Tem que castrar. Tem que castrar. E deixar um período ainda. Isso, pra limpar que a gente fala, né? Tem que deixar limpar, né? Então, o carneiro é a mesma coisa. O que acontece? Quando você castra o animal, né? Ele não deixa. Você pode matar ele velho. Ele vai ter um gosto mais característico, que é o gosto da carne, né? Peculiar. Peculiar é a mesma coisa. Você não pode comer um frango querendo que ele tenha gosto de bovino, né? Cada espécie vai estar seu gosto. Doutora, eu vou falar uma coisa. A gente que lida com o que é da cidade, não desmerecendo ninguém, por favor. Mas os matar galinha que eu não consigo comer, carne que matou no mesmo dia... Sabe? São coisas que são... Mas é de cada um. É de cada um. Mas entendeu? não vê o que a indústria faz. Exatamente, porque se visse, né? Eu comia. Então, aí o que acontece, né? Então, já foi provado, né, que a glândula em si, ela não traz o gosto. Por que a gente tira, né? Por uma questão de higiene, né? Então, existe uma doença, né, que ela causa, tipo, a gente fala, tipo, infartar. Sabe quando a gente fala assim, inflama a glândula, né? Sei. Então, a gente, é bom tirar, porque se tiver infartado... já dá uma olhada na saúde do animal. Exatamente, né? Se tiver infartado, se tiver inchado, qualquer coisa, você já tá tirando, porque a pior coisa é que se tiver uma secreção dentro dessa glândula e você for cortar bem na hora. Aí você já vê que o animal não tá sadio. Exatamente, né? Mas imagina ela assada e você cortar aquela glândula, você já perde, né, a vontade de comer, não vai mais comer, né? Então a gente tem que fazer essa limpeza justamente para evitar que ocorra essa situação. Ela dá na traseira que tira, da dianteira também, mas não na verdade, as que a gente geralmente tira são as que tá na frente da paleta, né? Que a gente chama de escapular, né? Aquela que tá na virilha ou no vazio, que a gente chama de inguinal, né? E a do pernil, que todo mundo já tem mais o costume. Né? Na verdade, a gente tira só da paleta e do pernil. Mas ela tem ali no vazio também, ele tem. Entendeu? No vazio ele tem. Ela mas assim, a gente às vezes, porque não come talvez esse pedaço, né? Ou tira ali Não e a gente nem percebe, né? Não deu sorte de morder ela. Não, deixa... Tá, então não tem nada a ver com o que eu tô falando. Essa é uma teoria que eu levantei. Na verdade, é uma crença nossa. Entendeu? É uma crença. A gente criou isso, mas assim, já foram feitos vários estudos e foi comprovado. Aqueles estudos que eles fazem, que eles cozinham, né? Tá? E as pessoas provam, né? Então já foi comprovado que a glândula em si não traz sabor. Tempero pro carneiro depende do paladar de cada um. Eu, particularmente, sal grosso e a carne do carneiro e pronto. Castração. Eu tive uma experiência desagradável, fiquei muito triste, porque a gente tinha 2 borreguinhos lá e a gente inventou de castrar ele na forma tradicional, de bezerro,
no pialo, sabe? E aí eles não aguentaram. Aí o Fernando, né? Estava eu e o Fernando. O Fernando ficou bem triste, morreu os dois. E ele falou, nossa Deus, eu nunca perdi um carneiro. Eu falei, então vamos castrar na borrachinha. É uma opção. Até lá na embalagem, a gente vê na internet que até 4 meses pode castrar. Mas o recomendável é a partir de quando? Eu sempre falo assim, ó, a partir do momento que o cordeiro nasceu, mamou, tá esperto, tá forte, você já viu que ele tá acompanhando a mãe, tá ativo, né? Desceu a bolinha. Assim, o santenês em si é um que já nasce com o testículo já... Pendurado, já balançando. Né, que na verdade já tá ali, né? Você palpar ali, você já vai ver, né? Já vai sentir, né? Na verdade, né? Os testículos, eles já descem na bolsa escrotal ali desde bebezinho, né? Nasceu, você já vê que ele tá ali. Então, eu falo assim, tá espertinho, tá mamando lá, dá uma semana, 15 dias e já coloca. Quanto menos tecido tiver pra borrachinha cortar, menos o animal vai sofrer, né? Então, a gente tem que... Agora, existe um detalhe. Tem algum problema em castrar ele dessa forma tradicional que vocês fizeram? Problema nenhum. Ele funciona, tá? Só que qual que é a questão? A gente tem que estar com o protocolo sanitário em dia. O que é o protocolo sanitário, tá? A aplicação das vacinas. Lembra, vacina não é vermífugo. Vermífugo é uma coisa para eliminação de vermes. E as vacinas, né? Elas são aquelas que a gente aplica para controlar doenças, né, causadas por vírus. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu apliquei lá e o meu carneiro morreu de tétano. Por quê, né? Porque, né, ou bactérias, né, vírus ou bactérias. Então, por quê? Porque não estava vacinado. Então, eu tenho que fazer o protocolo de vacinação dos meus animais, tá certo? Eu castrei lá. Eu sempre falo assim, gente, quando eu faço uma castração, eu tô abrindo uma porta de entrada. Sim, é uma cirurgia, né? Então, qual é o problema de eu aplicar um antibiótico, um anti-inflamatório? Até para que o animal se recupere mais rápido. Para evitar a mão de obra, né? A gente aplicou, não vou falar que é turmicina mais, porque não estão pagando patrocínio. Mas a gente aplicou o anti-inflamatório, mas ainda assim, então, sei lá. Aí mudamos essa técnica. Ok. Todos Entendeu? os que foram castrados ali, eu não sei se você tem contato, até acabei esquecendo de trazer, que na semana que vem eu trago e mostro, né? Só para vocês terem uma ideia. Ou dá um Google aí, né? Ver o que é o alicate de aplicar a borrachinha. Coloca uma borrachinha, ele abre, passa a bolsa escrotal, solta, tirou. Pronto. Cai com 3 semanas que parece que nasceu sem escroto. Exatamente. Então é muito tranquilo. A única coisa que a gente tem que saber na hora de colocar, só uma dica. Está as duas ali. Sim. Então eu coloco lá, sinto que tá as duas. Eu não devo apertar, porque senão ele sobe, né? Então, sentiu que tá as duas, ele solta e puxa a borrachinha para mais perto do testículo. Tipo assim, como se fosse para deixar a bolsinha pequena. Por quê? Porque se eu deixar muito em cima, a borrachinha muito perto do abdômen, digamos ali... Ele vai crescer e tudo. Não, o que acontece? Às vezes, quando você vai agarrar o animal, como ficou pouca pele, a hora que você agarra, às vezes ele pode abrir essa ferida. Entendi. Entendeu? Chega daí. Então, puxa um pouquinho. Com a alicate mesmo, ela tem uma alcinha, você puxa assim... Você vai sentir os 2 testículos ali. Eu coloquei, ficou um testículo para cima e outro para baixo. Corta a borrachinha, coloca a outra. Entendeu? Não deixa assim mal feito, porque você fala assim, não, castrei. Porque eu falo assim, colocou a borrachinha? Testa. Vê se tá os 2. Porque às vezes a gente acha que tá só um e ele não vai cobrir. Ele cobre. Eu vi uma coisa na internet que eu fiquei assim, falei, o dia que eu tive a oportunidade de perguntar, eles tinham uma técnica antigamente de esconder o escroto. O testículo. O testículo, Sim. Pegava no Uruguai eles usam isso. Por quê? Porque a formação do espermatozoide, né, do melhor espermatozoide, digamos assim, é na temperatura ali ambiente, né? Nosso ambiente é meio, né? Mas então, ali né? Ali 35, tanto é que o carneiro, ele tem aquela mobilidade, né? O testículo, ele descende quando tá muito quente para poder fazer a circulação de ar. A resfriar. E quando tá frio, ele sobe mais para perto do corpo, né? Para manter aquela temperatura.
E eles fazem isso, eles usa, realmente coloca para dentro o testículo e coloca a borrachinha. Eu vi isso dali. No Uruguai eles fazem esse tipo de castração, mas aí eu vou te falar, assim, eu acho que não funciona com Santa Inês. O bicho é muito ativo. Então, não pensa que ele Então- castrado, ele rufia. Exatamente. Ó, cruzamento. Eu comecei Santa Inês, com tudo quanto é coisa misturado, que eu não sei nem o que é a origem. É o verdadeiro SD, o SRD. sem raça definida. Mas tinha lá um reprodutor Doppler, a gente trocou. Passou de 1 hora. Olha só, meu papo tá tão bom que já passou de 1 hora. E aí agora misturei com o Texel. Coloquei o reprodutor Texel. É um cruzamento bom. Porque assim, o que a gente tem que buscar? Sempre é o melhoramento, né? Melhoramento no sentido da carne, que é aquilo que a gente está buscando. Que é o que é para comércio, né? Exatamente, No meu né? caso. Afinal, no seu caso é um caso de, E eu né? tenho certeza de muita gente aí também. Isso, né? Então eu tenho que observar isso. Quando a gente fala de cruzamento, é uma coisa assim, um pouco complexa. Porque se eu for lá na teoria, né? O que eu vou encontrar? Ah, você tem lá as suas fêmeas, vamos supor, Santa Inês, você vai cruzar com o macho Dorper, certo? Então eles falam que, nesse sentido, o F1, que a gente chama, os machos vai para abate e as fêmeas você pode segurar. Quando você fizer uma terceira raça, né? Que a gente fala do tricross, né? O que acontece? Eles falam que a gente deve abater macho e fêmea, né? Só que hoje, vamos supor, o produtor, ele tá numa questão assim de... eu tenho um lotezinho, eu tô melhorando, elas estão adaptadas ao meu ambiente, tá tudo lindo, maravilhoso, fluindo, aí eu vou abater para comprar outras que não estão adaptadas. Então, é tudo, né? Então, eu sempre falo pro produtor, olha o seu rebanho, observe, né? E vai trocando. Veja, entendeu? Porque assim, eu falo que você tem que usar o que funciona para você, né? Ah, mas eu usei essa raça, não gostei. Troca, entendeu? Olha, observe os produtos que estão nascendo. Como é que eles estão nascendo? Só que é o seguinte, muitas vezes a gente olha o animal, mas não olha o que eu estou fazendo pelo animal, né? Às vezes eu falo assim, essa ovelha, ela tá sempre magra, mas você tem comida para dar para ela, né? Então a gente está olhando só o animal. Então eu tenho que observar. Eu fiz esse cruzamento, funcionou? Não sei. Como é que você tá de comida? Ele tá respondendo à alimentação que você tá dando? Porque não adianta comprar uma Ferrari e colocar gasolina adulterada, né? Entende? Então, assim, a gente gosta de jogar a culpa no animal, sendo que quem vai alimentar sou eu. Quem tá cuidando é a gente. Entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidadinho também. Doutora Silvia Letícia Tartari, muito obrigado Eu que agradeço pela o convite. aula. Eu tenho certeza que ajudou muita gente. A senhora dá cursos também, né? Também, aham. Bom, o telefone tá passando aí. A galera pode entrar em contato com ela. Tá? Eu tenho certeza, você que é um pequeno, médio produtor, empresa, enfim, não sei qual a finalidade da criação do cordeiro, mas essa daqui é especialista. Fiquei muito feliz em conhecer a senhora, você, né? Você? Te conhecer pelo seu trabalho. Muito obrigado pela aula. Obrigada, tá e a gente está aí à disposição. Pode olhar para a câmera e mandar um abraço para quem a senhora quiser. Para todos os, né? Agradecer primeiramente a Deus, Amém. né? Pela possibilidade de estar aqui hoje, agradecer o seu convite. Obrigado. E assim, sempre, né, falar pro criador, né, que ele tem que sempre vai exigir uma dedicação. Não adianta ele pensar que as coisas vão brotar, né? Porque se você mesmo, até da terra, se você não der um alimento para ela vai funcionar um tempo e depois não, né? Então, agradecer a todos os criadores que estão aí incentivando. Então, hoje, inclusive, a gente tem, né, a nossa associação, que é a Alvinomate, e a gente tem uma cooperativa em Campo Verde, né, que está também incentivando lá a criação, porque a gente precisa disso, né? Então, E o produtor se cadastrar também, né? Sim, né? Vai ter um acompanhamento melhor. Exatamente. Então, o fomento ali está muito legal, né? Então, a gente espera que outras regiões também montem, né, as suas cooperativas, porque sabe qual que é o maior problema? O produtor ele não consegue se estruturar. Então, eu preciso ter muito? Não, mas eu preciso ter parceiros que também tenham. Entendeu? Então, eu posso ter um pouco, o outro tem um pouco, e assim sucessivamente a gente consegue montar
às vezes, uma carga para mandar para São Paulo. Que maravilha. Nem falo que há para bater aqui, né? Porque é um processo muito grande de montar um frigorífico, tudo isso. Então, eu falo que o produtor ele tem que se organizar nesse sentido, né? Que existe maneiras da gente facilitar a venda desses animais. E ter um bom lucro em organizando. pequena propriedade. Com certeza. Com Muito certeza. obrigado. Obrigada. Consumam carne de carneiro, tá certo? E convida nós. Opa! Bom A demais. você que nos acompanhou até o presente instante, meu muito obrigado. Dizer que todas as manhãs ali na Rádio Gazeta, a gente faz umas mensagens de reflexão e o intuito de fazer essas mensagens é convidar você a refletir acerca da sua vida, da maneira como você enxerga o mundo. Lembrando que a vida não dá, a vida não se apieda e a vida não empresta. A vida simplesmente devolve. Simplesmente devolve. No livro de Gálatas, capítulo 6, diz bem assim: tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Então planta, mas lembre-se, plantar é livre, né? Mas lembre que você vai colher exatamente aquilo que plantou. Então eu desejo a você uma excelente final de semana, né, que está chegando aí, e que Deus te abençoe e ilumine seus projetos, independente do tamanho dos seus sonhos. Nunca deixe de sonhar. Não desista. Um grande abraço. Até a semana que vem, se esse mesmo Deus assim nos permitir. Aô! Tchau, tchau, tchau!